Olá, boa noite, boa tarde e bom dia. Vamos ver o horário que vocês vão assistir a nossa aula. Estamos aqui mais uma vez com o projeto Estudar Juntos do Campus Santo Inês, que é para ajudar vocês a estudarem para o Enem. Fico muito feliz de estar mais uma vez aqui, fazendo parte desse processo. Como combinado na aula passada, na aula anterior, hoje nós vamos trabalhar com a segunda parte do nosso assunto, que é a conquista e colonização da América Inglesa, parte 2. Na primeira parte, nós falamos sobre os anos iniciais da conquista, os infortúnios, as agruras e também os seus principais agentes de colonização. Negros, pobres, servos, que foram como servos, os peregrinos, os quakers. Então, nós falamos sobre essas personagens e hoje nós vamos falar sobre a formação dessa colônia, da formação daquilo que nós conhecemos como 13 colônias inglesas. Antes de iniciarmos, vamos mostrar para vocês dois trechos, certo? De dois filmes pequenos, trechos bem pequenininhos, não se preocupem. Um filme é 12 anos de escravidão e o segundo filme é um trecho do documentário dirigido por Michael Moore, Tiros em Columbine. Esse trechinho é chamado de Pequena História dos Estados Unidos com Armas. Infelizmente, nós não estamos cara a cara, nós não podemos debater, mas eu gostaria que vocês, quando estiverem em casa, que vocês reflitam sobre o trecho do filme e tentem observar as principais informações que vão ser colocadas no filme sobre a formação social, política e econômica dessa colônia, na verdade dessas colônias, dessas 13 colônias inglesas, certo? Então, eu vou passar para vocês. I want to ask you what part of the country you come from. I originate from Canada. I guess where that is. Oh, I know where Canada is. I've been there myself. Well, travel for a slave. Solomon Northup is an expert player on the violin. I was born a free man, lived with my family in New York. Be good for your mother. Until the day I was deceived. To Solomon. Kidnapped, sold into slavery. Well, boy, how you feel now? My name is Solomon Northup. I'm a free man, and you have no right whatsoever to detain me. You're no free man. You're nothing but a Georgia runaway. Went down to the river Jordan. And that servant that don't obey his Lord shall be beaten with many stripes. That's scripture. The condition of your laborers, it's all wrong. They're my property. You say that with pride. I say it as fact. Speak! Man does how he pleases with his property. You come here. I say come here! Days ago, I was with my family, in my home. Now you tell me all is lost. If you want to survive, do and say as little as possible. Solar rising. Well, I don't want to survive. For the year when I want to live. I thought you knowed something. I did as instructed. There's something wrong. It's wrong with the instruction. Master brought you here to work. Any more will earn you 100 lashes. I know what it's like to be the object of Master's lash. No! In his own time, good Lord will manage them all. I will survive. I will not fall into despair. I will keep myself hardy till freedom is opportune. I was a free man. I'm not a slave. History of the United States of America. Hi, boys and girls, ready to get started? Once upon a time, there were these people in Europe called pilgrims, and they were afraid of being persecuted.
got in a boat and sailed to the New World where they wouldn't have to be scared ever again. Oh, I'm so relaxed. I feel so much safer. But as soon as they arrived, they were greeted by savages, and they got scared all over again. Indians! So they killed them all. Now, you'd think wiping out a race of people would calm them down, but no. Instead, they started getting frightened of each other. Which? So they 75, they started killing the British so they could be free. And it worked. But they still didn't feel safe. So they passed a Second Amendment which said every white man could keep his gun. I loves my gun. Loves my gun. Which brings us to the genius idea of slavery. You see, boys and girls, the white people back then were also afraid of doing any work. So they went to Africa, kidnapped thousands of black people, brought them back to America, and forced them to work very hard for no money. And I don't mean no money like I work at Walmart and make no money. I mean $0. Nothing. Not a zip. Doing it that way made the USA the richest country in the world. So did having all that money and free help calm the white people down? No way. They got even more afraid. That's because after 200 years of slavery, the black people now outnumbered the white people in many parts of the South. Well, you can pretty much guess what came next. The slaves started rebelling. There were uprisings, and old master's heads got chopped off. And when white people heard of this, they were freaking out and going, I want to live. Don't kill me, big black man. Well, just in the nick of time came Samuel Colt, who in 1836 invented the first weapon ever that could be fired over and over without having to reload. And all the Southern whites were like, yeah! But it was too late. The North soon won the Civil War and the slaves were freed. Yep, they were free now to go chop all the old master's heads off. And everybody was like, oh no, we're gonna die. Então, o que vocês perceberam no filme? Vocês notam que aí os dois filmes fazem uma oposição entre norte e sul. Vocês veem que o personagem principal do 12 anos de escravidão, ele morava em Nova York, bem aqui, certo? Onde ele era um homem livre e ele foi sequestrado e levado. Desculpa a curva acentuada, foi a falta de coordenação. Para a Geórgia, que fica no sul, que vai ser escravista. Vocês percebem ainda que no filme, no trechinho em desenho animado, os personagens ao final falam que no sul havia muitos escravos e no norte, Nova York, houve a assinatura do fim da escravidão pelo presidente Abraham Lincoln, certo? Então, nós temos aí indícios, pistas do que vem a ser, tá, essas 13 colônias, de como elas vão se reorganizar, como o norte vai se organizar socialmente, economicamente, diferente do sul. Mas antes da gente iniciar nessa formação social, eu vou trazer algumas observações gerais. Primeiro, as 13 colônias promoviam o autogoverno e eram autônomas entre si. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles não eram dominados pela metrópole. Cada colônia tinha um governo próprio, leis próprias e tomavam decisões próprias. Diferente do que aconteceu no Brasil e na América Espanhola, que houve a formação de um território único, né? Nós tivemos nas 13 colônias um território fragmentado com leis fragmentadas. Não havia governo central na América do Norte, eu já expliquei para vocês, e não havia pacto colonial. As 13 colônias elas não estavam subordinadas ao monopólio comercial. Na verdade, o que é esse pacto colonial, né? Pacto colonial é uma das várias práticas mercantilistas da época moderna, certo? Essas práticas mercantilistas, elas se baseavam em maior lucro para a metrópole, né? Especialmente o pacto colonial, e menor lucro para a colônia que seria explorada. E a colônia ela era obrigada a manter relações coloniais apenas com a metrópole. Nós vamos perceber que as 13 colônias inglesas, elas não vão ter esse processo de dependência, de exclusivismo colonial,
certo? Meus amores, vamos falar da colônia do norte. É interessante nós pensarmos que algo que deixou a colônia do norte muito... fez com que as colônias do norte não fossem tão atrativas para a Europa, foi o fato delas estarem no norte das costas atlânticas e apresentarem um clima temperado, que era muito semelhante ao europeu. Então, essa área dificilmente ela conseguiu oferecer algum produto que a Inglaterra necessitasse. É interessante a gente pensar que essa questão climática, mas eu não estou colocando aqui um determinismo geográfico, tá? Eu não deixo de pensar que as questões sociais, históricas, culturais e políticas que formaram esse povo. Enfim, mas a gente não pode negar que essa questão climática favoreceu o surgimento único no universo colonial das Américas, de um núcleo voltado à policultura, ao mercado interno, certo? A policultura e ao mercado interno, e não totalmente condicionado aos interesses da metrópole. A agricultura dessas colônias do norte, ela era muito destacada para o consumo interno, é o que a gente chama aqui de uma economia internalizada. Ela está marcada para esse consumo interno com produtos como o milho, certo? Voltada para a policultura, né? Produtos como o milho, produtos como o sorgo, enfim, produtos que aquela população poderia consumir, que fosse consumido, que fosse vendido automaticamente. Outra questão é que a mão de obra era livre e assalariada. O trabalho familiar ele foi predominante, especialmente nas pequenas e médias propriedades, certo? Então, nós temos que entender que aí nós temos a formação de um modelo completamente diferente de colônia. Nessas colônias setentrionais do norte, nós temos ainda uma forte indústria naval. Uma forte indústria naval, que há uma próspera produção de navio. E desses estaleiros, favorecidos pela abundância de madeira do Novo Mundo, saem em grande quantidade os navios que seriam utilizados futuramente no comércio triangular. Lembrando que esse comércio triangular, ele significava uma grande liberdade comercial. Enfim, gente, aqui nós temos uma imagem que explica mais ou menos o que era esse comércio triangular, né? Produtos saídos das Antilhas, como rum, levado à África. Na África carregavam-se de escravos que eram devolvidos às Antilhas e o melaço era levado a Boston, certo? E também dessa região da América Central, nós temos a saída de melaço também para a Inglaterra. Da Inglaterra, nós temos produtos manufaturados, tecidos, ferragens, enfim. É uma relação complexa de comércio. Mas, de maneira simplificada, nós podemos descrever o comércio triangular como a compra de cana e melaço das Antilhas, que seriam transformadas em rum. A bebida, né, o rum, tinha um mercado muito fácil na África. E o rum era levado por navios da Nova Inglaterra e trocado geralmente por escravos. Esses escravos eram levados para serem vendidos nas fazendas das Antilhas ou nas colônias do Sul. E é interessante a gente pensar que após essa venda, os navios voltavam para a Nova Inglaterra com mais melado e cana para a produção de rum. Essa atividade, esse ciclo comercial, era uma atividade altamente lucrativa, entre outros motivos, porque garantia que o navio sempre estivesse carregado de produtos para vender em outro lugar. O comércio triangular também podia envolver a Europa, como a gente pode ver no mapa, para onde os navios levavam os açúcares da Antilha, voltando com os porões repletos de produtos manufaturados. Então, nós vemos aí o estabelecimento de sólidas relações comerciais que eram embasadas na própria indústria naval das colônias da Nova Inglaterra. O comércio triangular, como nós podemos ver,
é completamente diferente da maioria dos procedimentos comerciais do resto da América. Bem, existiam, obviamente, leis que estabeleciam limites a esses comerciantes coloniais, mas eles agiam com grande liberdade e seguiam muito mais a lei da oferta e da procura do que as leis do parlamento inglês, que estava bem longe, né? Na prática, o que acontecia era um sistema de liberdade muito grande, e esse sistema de liberdade desse comércio triangular era desconhecido por brasileiros e por mexicanos, por exemplo. Outra atividade muito desenvolvida na época colonial foi a pesca, né? A pesca, ela teve esse desenvolvimento porque os Estados Unidos estavam próximo de um dos maiores bancos pesqueiros do mundo, que é Terra Nova. Vocês conseguem ver essa área aqui destacada? Então, é uma área que fica próxima ao México e que foi chamado de Terra Nova, certo? Então, as colônias do norte, bem aqui nós já podemos ver, né? As colônias do norte da Nova Inglaterra exploraram largamente a atividade pesqueira. Outra questão muito forte foi a venda de peles, né? A venda de peles também foi importante na economia dessas colônias do norte. Especialmente, os animais, coitados, eram caçados especialmente no Canadá. E do Canadá, eles iam para a Europa, e essas milhares de peles de animais iriam adornar a roupa de frio das elegantes senhoras do Novo Mundo. E a gente vê aí toda essa questão ecológica da pesca predatória e da caça predatória, mas obviamente eu estou sendo anacrônica. Nessa época eles não pensavam nisso. Outra questão interessante é a manufatura de tecidos e roupas. Nós vemos aqui nessa imagem, isso aqui é uma roda de tear, né? A fiação e tecelagem caseiras na Nova Inglaterra. As colônias dos nortes, como eu já disse, ela era voltada para a policultura e para o mercado interno e não estavam condicionadas ao interesse das metrópoles. Por isso, elas fizeram essas pequenas vendas, essas pequenas produções, essas fabriquetas, digamos assim, de tecido e de roupa que eles utilizavam, né, que serviam para vestir. Então, vocês percebem aí essa questão da liberdade comercial, da liberdade de atuação. E guardem isso, que isso vai ser muito importante lá na frente, porque quando a Inglaterra tenta tirar essa liberdade comercial das 13 colônias, nós vemos deflagrada o processo de independência, que a gente viu no filme, né? Que lá no século XVIII, os americanos começaram a matar os ingleses. Enfim, falamos aqui dessas principais características da colônia do norte. E aqui, gente, aqui eu peguei essa foto que eu acho muito bacana para vocês perceberem mais ou menos como era o estilo de vida nas colônias do norte, né? Pequenas propriedades, pequenas e médias. Vocês veem umas casas, o interior de uma casa muito simples, tá? Essa casa fica em Massachusetts e ela é do final do século XVII. Vocês podem encontrar a imagem no livro do Leandro Carnal, na página 56. O livro do Leandro Carnal é a História dos Estados Unidos, tá? Bem, nós temos aqui, então, as colônias do Sul. As colônias do Sul, por sua vez, eram bastante parecidas com o Brasil colônia, né? Elas abrigavam uma economia diferente da do Norte. Seu solo e clima eram mais propensos para a colonização voltada aos interesses europeus, né? Terras férteis, clima quente. O produto que a economia sulista destacou desde cedo foi o tabaco. Vocês veem aqui essa imagem? Essa imagem aqui, meus amores, é uma imagem de uma lavoura de tabaco. Prestem atenção que ela, né, vai perder no horizonte, ou seja, ela fica num pedaço de terra muito grande. Então, o tabaco implicou na permanente expansão agrícola, porque é uma planta exigente, ela esgotava rapidamente o solo e ela obrigava que os colonos buscassem novas áreas de cultivo. Então, o tabaco ele foi fundamental no estabelecimento do que a gente chama de latifúndio.
E a gente percebe também que no sul nós temos a monocultura, né? As principais plantações, tabaco, e aqui embaixo nós vemos a produção de algodão. Observem, é interessante a gente pensar, né, que essa aqui é uma casa sulista. Vocês percebem que é uma casa muito mais vultuosa do que a casa do norte, né? Mas é interessante a gente pensar que o fumo, o tabaco, ele tornou-se um produto fundamental no sul. Enfim, mas aí, meus amores, era muito trabalho. E a falta de braços para o trabalho no tabaco, em pouco tempo, impôs o uso do escravo. E o trabalho escravo, ele não aconteceu de uma hora para outra. Ele cresceu lentamente. Lembre-se que, como eu falei lá no início, na aula passada, a mão de obra branca servil ela foi fortemente utilizada até o século XVII. Então, à medida que essa mão de obra ia desaparecendo ou ia deixando de ser servil, nós vemos aí a substituição dessa mão de obra servil, né, por essa mão de obra escravizada negra, tá? Então, vocês podem perceber que essa economia do sul, sulina, ela acompanha, ela é marcada pelas grandes desigualdades sociais. Então, vocês vão perceber, lá, quando a gente for falar lá na frente, sobre o processo de dependência norte-americano e sobre mais à frente a guerra de secessão entre norte e sul, que o norte ele era muito mais próximo dos interesses europeus, né? O sul. A economia do sul é uma economia externalizada, ou seja, voltada para o mercado externo, baseada no sistema que nós conhecemos como plantation. A plantation, meus amores, ela se baseia no tripé, né? Que tripé é esse? Monocultura, latifúndio e mão de obra escrava. Tudo isso voltado para o mercado externo. Então, nós vemos aí essa formação da colônia do sul. O que nós conseguimos perceber, né, depois dessa aula? Nós conseguimos identificar com clareza duas áreas bastante distintas nas 13 colônias. As colônias do norte, com predominância da pequena propriedade, do trabalho livre, de atividades manufatureiras e com um mercado interno relativamente desenvolvido, realizando o comércio triangular. E as colônias do sul, com predominância de latifúndio, voltado quase que inteiramente à exportação, o trabalho servil e escravo e pouco desenvolvidas quanto às manufaturas. Essas diferenças são fundamentais e elas vão se tornar cada vez mais fortes tanto no momento da independência quanto no processo de guerra civil americana. Mas esse assunto é para uma próxima aula, certo? Vamos rapidinho resolver o nosso exercício. Observem as duas imagens. Na primeira, nós temos a representação da chegada dos peregrinos. Vejam aqui, nós temos o Mayflower, né, atrás. E nós temos os primeiros peregrinos que chegaram nos Estados Unidos. E na segunda imagem, nós temos também outra representação profundamente marcante na história dos Estados Unidos, que é a comemoração, a primeira comemoração do Dia de Ação de Graças. Feita a leitura das imagens, vamos aqui para a questão. Utilizando de seus conhecimentos sobre o processo de colonização inglesa das Américas, é possível afirmar que, vamos lá, a imagem 1 representa a chegada dos puritanos ingleses ao norte do continente americano e a imagem 2 indica que desde o início até os dias atuais as relações dos colonos britânicos com os indígenas norte-americanos foi sempre pacífica. Questão B. A imagem 1 possibilita afirmar que o processo inicial de colonização realizada pelos ingleses é semelhante, vejam bem, ao realizado, por exemplo, pelos portugueses na América, estimulando o deslocamento de famílias inteiras, com o objetivo de formar povoados e não tanto a agricultura de exportação. A imagem 2
é uma representação do primeiro dia de ação de graças, festa tradicional estadunidense, iniciada nos primórdios da colonização e comemorada até os dias atuais, cuja realização busca agradecer os bons acontecimentos do ano. Parece que é essa, né? Mas ainda falta D. Tanto a imagem 1 quanto a imagem 2 são falsas idealizações do processo colonizador inglês da América, pois houve exclusivamente, veja essa palavra, uma colonização baseada na monocultura e na escravidão, como nos espaços americanos controlados por espanhóis e portugueses. Vamos lá. A primeira a gente já descarta, porque a gente sabe que a relação entre índios e colonizadores não foi nem um pouco pacífica, tanto que levou à extinção de vários povos indígenas. A gente sabe que o processo de colonização realizado pelos ingleses não foi em nada semelhante ao realizado, por exemplo, com os portugueses. E a gente sabe que houve pelo menos 2 processos distintos de formação social. Então, essa ideia de que houve uma colonização exclusivamente, a gente já descarta. Bem, a gente sabe que é uma representação idealizada, óbvio que é, né? Mas, realmente, é uma representação sobre esse primeiro dia de ação de graças, certo? Então, meus queridos, na próxima aula vamos falar sobre conquista e colonização da América Portuguesa. Até lá, obrigada, tenham um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. Beijo!